Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, São Judas Tadeu. Muito bem. Reverendíssimo Padre Luiz Fernando, reverendíssimos padres, diáconos e todo o povo de Deus, é uma grande alegria para mim estar celebrando com vocês este dia do novenário para a festa de um grande santo. Os apóstolos, por si só, são as colunas da igreja, são as colunas do mundo. E São Judas, ele tem uma missão particularíssima. Então, assim, o padroeiro de vocês não é pouca coisa. É um padroeiro poderosíssimo, que ocupa um lugar altíssimo na hierarquia celeste. E por que ele ocupa esse lugar? Nós sabemos disso pelo menos do século XIV para cá, quando Nosso Senhor diz isso a Santa Brígida, que teve muitas aparições, muitas revelações de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo, ele confidenciava a ela o fato de este apóstolo ter o nome confundido com o nome do traidor. Não sei entre vocês, quando fala São Judas, mas espera aí, não foi esse que traiu o Nosso Senhor? Às vezes, eu já ouvi as pessoas se perguntando, criando-se um pouco de confusão. E Nosso Senhor confidencia a Santa Brígida, ele diz que gostaria de reparar esta confusão. E de que modo Nosso Senhor repara esta confusão? Atribuindo a São Judas esta função, esta missão, este desígnio particularíssimo de interceder e obter as causas impossíveis. Impossíveis. Nosso Senhor, ele disse, eu vou reparar deste modo, concedendo a este santo que foi fiel a mim, esta intercessão particularíssima, de advogar, de alcançar as graças impossíveis. E desde então, Santa Brígida comunica as suas revelações e se começa a propagar ainda mais esta devoção, que chega até nós, né, e vejam as proporções desse santuário, que eu não tenho dúvida, é um lugar de muita graça, de muita bênção e de muito testemunho. O caminho, porém, que a sabedoria eterna estabeleceu para que não só as graças impossíveis a nós, né? Porque para Deus não há impossível, impossíveis a nós, é a via da oração. E é o tema que nós estamos tratando nesta novena, de uma forma muito particular nas parábolas de Nosso Senhor Jesus Cristo e nas duas parábolas que nós acabamos de ouvir, e das quais nós extraímos 3 condições ou virtudes fundamentais para a vida de oração, para que não só se reze, mas que a oração seja de fato eficaz. A primeira virtude, nós estamos falando da perseverança ou da constância. Nosso Senhor, ele conta parábolas a fim de falar da importância de rezar e rezar sem cessar. Perseverança, constância. E aí nós descobrimos que a oração também é uma virtude. A segunda virtude, depois da perseverança e da constância, alguém pode me trazer, por favor, tem uma liturgia diária,
a liturgia de hoje, do Evangelho. Me fugiu aqui da mente agora, mas eu pego uma colinha aqui e a gente continua falando. Bom, para nós falarmos das virtudes, a primeira coisa, para nós falarmos da oração e dessas virtudes indispensáveis para a oração, é muito importante nós rompermos uma barreira muito própria dos nossos dias. Nós somos... Muito obrigado, Padre. Nós somos inundados pelo materialismo, pelo mundanismo, etc, etc. Parece que foi colocada uma laje de concreto nas nossas cabeças e nós nos acostumamos a pensar que há esta laje de concreto separando o nosso mundo do mundo de Deus, do mundo sobrenatural. Sendo que esta não é a realidade, não há uma fronteira, não há um limite entre o nosso mundo, o mundo de Deus, dos anjos e dos santos. Nesse momento em que se dá o santo sacrifício sobretudo, esta igreja está repleta de anjos. Quando uma igreja tem um santo por padroeiro, ele se faz presente ali constantemente. Nossa Senhora percorre com muita facilidade, mais rápido do que o próprio pensamento, todas as igrejas da terra, todos os tabernáculos e etc. Então, não tem uma laje de concreto separando o mundo dos homens, do mundo de Deus, do mundo dos anjos. Nós temos que nos dar conta disso. E a graça sobrenatural, o mundo sobrenatural, ele está muito mais presente, muito mais ao nosso redor do que nós possamos conceber ou cogitar. Nós vamos nos dar conta disso quando nós comparecermos diante de Deus, quando nós fecharmos os olhos para este mundo. Mas aí já vai ser tarde para algumas coisas. Aqui se faz necessária a fé que, portanto, não é que ela quebra essa laje de concreto, porque ela não existe. Ela nos faz nos dar conta que colocaram uma laje de concreto nas nossas cabeças, sendo que, na verdade, não. O mundo de Deus, o mundo dos anjos, dos santos, está mais perto de nós do que nós podemos pensar ou imaginar. A primeira virtude, portanto, indispensável para a vida de oração é a perseverança. Inclusive está aqui no tema, perseverar na oração, as parábolas sobre a oração. E hoje nós tivemos o privilégio de escutar duas dessas parábolas. A primeira parábola, a parábola da viúva, né, que era insistente na sua oração, mas tem que ser insistente. Não, ela confiava. Ela era insistente, ela chegava a ser impertinente porque ela confiava. Quem não confia, desiste logo. Embora diga que tenha fé. E aí nós entendemos que fé é uma coisa, confiança é outra. Nem todo mundo que diz que tem fé e tem fé, tem confiança. Porque quem tem confiança vai até o fim, não desiste. É a parábola da viúva. Então, junto da perseverança ou da constância, nós temos aqui a virtude da confiança. E por fim, nós temos aqui, São Lucas passa para nós como uma parábola, mas muito provavelmente nosso Senhor Jesus Cristo e os discípulos assistiram esta cena no templo. O fariseu que se vangloriava, né? A vanglória é uma glória inepta, se apropria de uma glória indevida, né? A glória verdadeira é a que pertence a Deus, nosso Senhor. Se vangloriava enquanto ali estava um publicano que abaixou a cabeça e simplesmente depôs a sua condição diante de Deus. Terceira virtude, humildade. Perseverança, confiança e humildade. São três virtudes, são três disposições de alma importantíssimas para que haja a vida de oração. Então, naquele tempo Jesus propôs uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Muito bem. Constância.
Perseverança é uma virtude. Virtude é um hábito repetido que se consolida, que se enraiza em nós. Nós nos acostumamos de tal modo que é como se formasse uma segunda natureza na nossa alma. Então, senhoras e senhores, oração não está ligada a esse ou aquele sentimento, a essa ou aquela emoção, e a não ser que por uma graça particularíssima, Deus nosso Senhor é soberano, Ele dá o que Ele quer a quem Ele quer, Deus infunda uma graça fulminante e a pessoa alcance em pouco espaço de tempo um alto grau de oração. Do contrário, oração é treino, oração é hábito, oração é persistência, é insistência. Então, a pessoa que diz, não rezei, não fui à missa porque não estava com vontade, fica esperando sentir vontade para ver onde vai parar. Não sei se vocês já viram casos assim, mas eu já vi. Que se a pessoa depender da vontade, ela chega num tal ponto na vida dela que até para tomar banho ela não tem vontade. Aí você imagine o que vai dar lá no fim das contas, né? Quando você fica doente, não tem vontade de se alimentar, né? Às vezes vem aquele remédio, meu Deus do céu, mais amargo que tudo, não tem vontade. Mas por que você faz contra a sua vontade? Né? Porque está um bem fazendo aquilo ali. A oração também. A oração também. Aliás, meus irmãos, um cristão que não reza está morrendo. Se já não morreu. Se já não morreu. Pai, mas eu estou vivíssimo aqui, meu coração está batendo, eu estou respirando. Sim, mas nós não estamos falando da morte desse mundo, estamos falando da morte para Deus, pecado mortal. Um abismo chama outro abismo. Nosso Senhor disse que o demônio veio para destruir, roubar e matar. O que ele veio para roubar? Não é o dinheiro, não é a conta do banco, não é a casa, não é o carro, não é o celular. É a vida da graça. E ele vai tirando o que ele pode para que esta vida da graça seja diminuída e extinta. A falta de oração já é um mau sinal, já é um péssimo sinal. A oração é o respiro da alma. A oração é o desenvolvimento da vida interior. Eu não sei, inclusive, se vocês sabem, Pai, o Senhor me perdoa se aumentar ainda mais a fila do confessionário, né? Mas o católico que falta com as orações habituais comete pecado grave. Não é um pecadinho faltar com as orações da manhã, com as orações da noite, participar mal da Santa Missa. Isso precisa virar matéria de confissão. Por quê? E aí nós vemos a segunda virtude, confiança. Porque a oração, ela nos liga à causa primeiríssima. Por isso que quem reza encontra luz e solução para todas as coisas. Vejam, meus irmãos, que com oração e com o padroeiro que vocês têm, que vida, que vida. Só que as coisas não são resolvidas segundo as nossas cogitações ou do jeito que nós queremos, mas segundo os desígnios sapienciais de Deus, nosso Senhor. Por isso a confiança é um passo a mais. Por isso a alma confiante faz muita atenção quando Nosso Senhor nos ensina, entre os pedidos do Pai Nosso, a dizer: seja feita a vossa vontade. Aliás, essa deveria ser a conclusão das nossas orações e das nossas súplicas a Deus. Nós podemos pedir tudo a Deus, nosso Senhor, inclusive o que é necessário para a nossa salvação. É uma das condições da oração infalível.
Quando nós pedimos os bens necessários para a nossa salvação, Deus não pode deixar de nos atender. Nós podemos pedir tudo a Deus, que é o nosso Senhor, que é Rei soberano, que é o nosso Pai, que é o nosso amigo. Deus pode ser pai de uma pedra? Pode ou não pode? Claro que não. Deus pode ser amigo do demônio? Deus pode ser nosso pai? Deus pode ser nosso amigo? E de fato é, desde o dia do nosso batismo. Desde o dia do nosso batismo. Esse é o sustento da nossa oração. Confiança. Deus é meu pai. Deus é meu amigo. Ele sabe o que é melhor para mim. Eu posso abrir diante dele o meu coração. Eu posso falar para ele de todas as minhas necessidades. Mas no fim, se a minha alma é uma alma confiante, eu sei dizer a ele: seja feita a vossa vontade. Ou nós confiamos que ele é a causa primeira, que trabalha através das causas segundas, inclusive através dos sofrimentos e das dificuldades desta vida, ou nós precisamos rever os nossos conceitos de fé, de fé, de fé. Seja feita a vossa vontade. E às vezes Deus nosso Senhor pede tamanha confiança que determinadas coisas Ele permite que nós enxerguemos aqui, olhando para trás, olhando para a nossa história. Outras coisas, no entanto, nós só vamos enxergar na eternidade. Aqui Ele não vai pedir outra coisa senão confiança. E por fim, depois de ter contado a parábola da viúva insistente, nosso Senhor conta a parábola do fariseu que se vangloria, para dizer que a humildade, ela é uma condição indispensável para a vida de oração. Ou seja, nós entramos na presença de Deus como somos. Então, não adianta passar reboco para entrar na presença de Deus. Os homens, nós podemos até enganar, dar uma disfarçada, né? Mas a Deus nós não enganamos. Então é melhor entrar na presença dEle, do jeito que nós somos, com tudo que nós temos, né? Mas também saber quem é Deus, nosso Pai, nosso amigo. Humildade. Nesse sentido, existem 4 disposições que nos ajudam a rezar bem, que nós precisamos ter no fundo, quando nos recolhemos em adoração na capela do Santíssimo, quando vamos fazer uma leitura da Escritura, quando vamos rezar o rosário e meditar os mistérios, ou quando vamos realizar outras práticas de oração, dentre as quais a mais excelente, a mais perfeita, a mais eficaz, a que mais bênçãos e graças produz em nossas almas é a Santa Missa. Primeiro, a adoração. Coloquemo-nos na presença de Deus e adoremo-lo profundamente. Nós entramos na presença de Sua Majestade divina. Por isso se exige determinadas disposições para nós rezarmos. Ora, se nós paramos perto de alguma autoridade desta terra, nós procuramos o mínimo de decoro, e dependendo da autoridade tem que seguir até determinados protocolos, porque nós entramos na presença de Deus de qualquer jeito, como se fôssemos para a praia, para a feira, etc. Primeiro ato, adoração. Colocar-se na presença de Deus e adorá-lo profundamente. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Criador. Ele é o meu Pai, Ele é o meu amigo, mas Ele é o meu Senhor, Ele é Deus, Ele é o meu Criador. Ele é o meu Redentor. Segunda disposição, agradecer a Deus por todos os bens que Ele nos dá. Junto com o exame de consciência para a confissão, nós precisamos fazer a análise das graças que Deus nos dá.
Na missa, nós precisamos pensar nestas graças e não só pedir, mas agradecer a Deus nosso Senhor por todos os benefícios que Ele nos dá, na ordem temporal e principalmente na ordem sobrenatural, começando por esse grande milagre que é a Santa Missa, mas a igreja, a intercessão dos santos, etc, e etc. A adoração, a ação de graças. Em terceiro lugar, pedir ao Espírito Santo que ilumine o mais profundo da nossa alma, para conhecermos os nossos pecados e que nos dê a graça de sentirmos um arrependimento sincero por eles. Oração de adoração, de ação de graças, mas também de pedido de perdão, de expiação. Na nossa oração, nós temos também que saber pedir a Deus constantemente perdão pelos nossos pecados. Vejam, se a adoração e a ação de graças nós podemos fazer logo pela manhã, no fim do dia, antes das últimas orações, nós devemos fazer um breve exame de consciência, analisar o nosso dia e rezar um ato de contrição. Deveríamos saber um ato de contrição, por mais curto que fosse, de cor, para pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Isso é vida de oração. O cristão reza assim, o cristão vive assim. E depois, a quarta condição, uma vez que nós reconhecemos quem somos e quem Deus é chamada impetração. É quando nós rezamos por nós e rezamos pelos outros. E nessa oração, nós pedimos por nós, pedimos pelos nossos queridos, vivos ou falecidos, rezamos, colocamos, damos nome na nossa oração. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu estou rezando na capela ou na igreja, eu gosto de falar o nome de todo mundo por quem eu estou rezando, né? Padre Pio, os senhores padres, não sei, devem conhecer, demorava 2, 3 horas para rezar a Santa Missa, parava o cânon romano, as pessoas ficavam observando, ele colocava o nome dos falecidos, colocava nome por nome, intenção por intenção, é coisa que nós podemos fazer, e inclusive incluir ali os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, as pessoas que já fizeram mal, devem entrar também na nossa oração. Vejam que bonito, né? E o padre não está ensinando algo que certamente muitas coisas vocês já sabem, né? O padre ventila, ilumina um pouco mais, né? Mas não é um ponto do dia, não é um ponto da semana que é assim. Nós vivemos com esta impostação de alma. Por quê? Porque nós sabemos que Deus está conosco sempre. Nossa Senhora está perto de nós, São Judas, os anjos, os santos. Não é que quando nós rezamos, seja a oração mental ou vocal, que o nosso eco vai lá do outro lado do universo, onde está Deus, onde estão os santos. Não, eles estão aqui, Deus está aqui, a Santíssima Trindade, aliás, habita o nosso peito. E por fim, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante, né? O padre disse que a oração não depende do gosto, não depende do sentimento, não. Cuidado com, às vezes a gente vê hoje muito na internet, né? Fui em tal celebração, fui em tal lugar, foi emocionante. Olha, cuidado, a emoção passa, o que fica é a vida. O que fica é a virtude, cuidado, foi emocionante e tal. Cara, Deus às vezes permite determinadas consolações quando nós rezamos, Ele permite, mas a oração não consiste nisso, né? Então, a oração, ela tem também um pouco de obrigação, nós nos obrigamos a rezar, e às vezes precisamos ser enérgicos na oração. Se eu não rezar, se eu não rezar o terço, se eu não for à missa, nós temos que ter esses propósitos dentro de nós, essas afirmações dentro de nós. Eu não vou me salvar. Se eu deixar hoje, amanhã eu vou deixar um pouco mais, depois eu vou deixar um pouco mais, né? Então, Deus Nosso Senhor, com a sua graça, nos empurra, nos impulsiona. Então, se há alguém aqui com esse pensamento, né? Eu só vou na igreja quando eu sinto uma abertura, quando eu sinto vontade, quando eu não vou por obrigação. Não, a gente vem à igreja por obrigação, a gente reza por obrigação. E ai de nós, se não rezarmos por obrigação, se não viermos à missa por obrigação.
Nós precisamos ser empurrados, nós precisamos ser impelidos. Esse é o primeiro degrau. Só que Deus Nosso Senhor é tão bondoso, porque quando Ele vê o nosso esforço, quando Ele vê o nosso exercício, a nossa prática, né, Ele começa a nos atrair. Do empurrão, Ele vai para o puxão. Ou seja, nós começamos a sentir gosto pela oração. Nós chegamos a gostar de rezar. A gostar de rezar. Nós nos sentimos bem rezando, nos colocando na presença de Deus e queremos rezar mais, E essas duas situações, esses dois movimentos compõem toda a nossa vida até o fim. Tem hora que é pelo empurrão, tem hora que é pela obrigação, tem horas que é pelo desejo, tem horas que é pela atração. Mas nós não podemos deixar de rezar, tal e qual nós não podemos deixar de nos alimentar, nós não podemos deixar de dormir, de descansar, tal e qual nós não podemos deixar de respirar. Talvez hoje o impossível que alguns vão pedir a São Judas é a virtude da oração. Aqueles que não rezam, para que rezem, e aqueles que já rezam, para que rezem ainda mais e com mais fervor. Quais foram as 3 virtudes indispensáveis para a vida de oração? Primeira, me ajudem que eu estou sem cola, esqueci minha cola. Constância, perseverança. Segunda, lembra da viúva? Confiança. Todo mundo que tem fé tem confiança? Se para pelo caminho, não está dando testemunho de confiança, não. Né? E a terceira virtude? Humildade. Que São Judas e Nossa Senhora intercedam por nós e pelo bom êxito dessa novena e desta festa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.